Felicidade é um verbo. É o desempenho permanente e contínuo de atos de valor. Você é feliz a cada momento quando você desempenha atos de valor. Quando eu escrevi o livro Felicidade, foi na pandemia, e eu mergulhei muito no estoicismo. Epiteto foi o meu mestre. Falar em felicidade, você tem que falar de Epiteto. Marco Antônio, né? E eu me lembro que ficou muito claro, né, que as pessoas confundem alegria, satisfação, prazer com felicidade. Felicidade é outra coisa, né? É saber para o que você nasceu, ao que você se destina, e ainda assim você vai ter que se fazer melhor, e o teu melhor vai ter que vazar, transbordar, que eu chamo de compartilhar. Sim. Não existe felicidade que não seja compartilhada, senão não é felicidade. É alegria. É aquele prazer momentâneo que eu falei, comprei isso aqui lá, eu fico toda feliz, tá? E aí? É limitado. Essa questão da felicidade, para mim eu entendi que existem 3 níveis de felicidade. O primeiro nível, mais basal deles, antes de falar dos 3 níveis de felicidade, eu vou falar como que eu cheguei nisso aí. Eu medito desde 15 anos de idade. Eu fiz na época, chamava Silva Mind Control. Eu lembro. Você lembra? Foi uma grande moda. Até hoje eles são grandes, eles estão lá no Mind Valley. É muito legal, refiz de novo, chama Ultramind agora, é muito bom. Mudou o nome. Mudou o nome, porque o Vishen, que é dono do Mind Valley, comprou os direitos. Fiz meditação transcendental, mindfulness, fiz pró-vida, fiz processo Hoffman da quadrinidade. Sempre busquei, sempre teve esse lugar meu de busca. Mas tinha um cantinho ali na minha vida. Aí, em 2017, eu fiz pela primeira vez o Vipassana. O Vipassana é uma meditação budista. Ela não é budista, ela foi desenvolvida pelo Buda, mas ela não tem dogma, não tem nada, é só meditação. Aqui tem perto do Rio, tem vários lugares, perto de São Paulo. Você fica 10 dias meditando em silêncio absoluto. Ele te acorda às 4 da manhã com o sino, você medita das 4h30 até 9h30 da noite. Você não fala com ninguém nesse período, você não olha nos olhos de ninguém. É você e você. É você e você. E você fica ali esses 10 dias meditando 12 horas por dia. E eu tinha curiosidade de saber o que faz meditar tanto assim. Porque eu meditava 20 minutos, meia hora. Aí eu tinha lido aquele livro 10% Mais Feliz, falei, vou fazer isso aí. Aí eu fui fazer. O que acontece? Quando você começa a mergulhar, os 3 primeiros dias você fica focado no ar entrando e saindo aqui. Aí você vai entrando... As contas, os boletos, os problemas vão sumindo. Vai se diluindo. Vão sumindo. Você fica livre, só voltando, vê o pensamento, manda embora. Vê o pensamento, manda embora. Fica vindo. No 4º dia entra a técnica Vipassana. Você começa a escanear o seu corpo todo. Você vai escaneando o seu corpo mentalmente. E você vai ficando com a mente muito sutil. Você consegue levar toda a sua atenção para uma veia, para uma artéria, para uma vértebra, para um canto, para onde você quiser. Você leva a sua atenção lá. Você começa a ouvir, porque cada órgão emite um som. Você ouve o som, você ouve o som do universo, você ouve o om do universo, você ouve tudo. Em determinado momento, eu consegui isso na primeira vez que eu fui. Chama o estado de Bango, que é como se fosse o Nirvana. Você desintegra, Bia. É até estranho falar. Às vezes eu faço quando eu tô mais à vontade, porque a pessoa fala, não tem droga, não tem nada. É só você e você desintegra. Nesse momento, você começa a ver que você é pura energia, você não tem início, fim. Não faz... eu quando medito, acontece muito isso. Não faz a menor diferença a cama, o corpo. Nada. Tá tudo num bolo só. É tudo um bolo só. Primeira vez que aconteceu, eu olhei assim e falei, peraí. Que isso? A cama tá... tá aqui, tá. Porque deu essa sensação de... É uma leveza, você não tem início, não tem fim, você é pura energia. É como se liquefizesse. Assim. Eu falei, tipo Matrix, na hora que mostra aquele... você fica naquilo ali. Quase, né? Aquilo, isso mesmo. Aí... eu entendi, né? Aí eu fiquei indo atrás disso. E o Buda, o que ele descobriu, né? Que no final do dia nós somos binários, é igual ao computador. É 0 e 1. 0 é a aversão, 1 é a avidez. Então tudo que a gente quer no final, ou você quer ou você não quer uma coisa, em níveis diversos. Quando você quer muito, máximo é amor. Quando você não quer de jeito nenhum, é repulsa, medo, dor ali. Então você tem, né, esses dois do lados espectro, do espectro, isso. Você tem um lado e você quer ou não quer. Nós somos binários, é igual ao computador. E o que ele ensina no final do dia? Essa sensação é muito boa, mas não é sobre ela, porque ela é impermanente. A sensação muito ruim, a dor, ela também é impermanente. Então você tem que aprender a observar isso aí com equanimidade. Você só olha. Sim. Você só observa. Você desenvolve o espectador. Exato. Que é a tua consciência. A sua consciência que é o que olha. tudo vê, né? Tudo vê, aí você olha aquilo.
E eu fiquei com isso lá em 2017, não estava nesse momento da minha vida, foi 21 que aconteceu o Vipassana. Depois, quando isso tudo veio e eu resgatei isso tudo, eu fiz o Vipassana de novo, falei, gente, olha que interessante. Nível 1 de felicidade, a gente voltando no tema da felicidade, é sobre a experiência. Então, na hora que você compra um carro, uma joia, uma bolsa, uma viagem, um restaurante, tudo é sobre dopamina, oxitocina, serotonina. Você gera uma sensação, sua célula aí volta... que é a alegria. Hã? Vou chamar o primeiro nível. Alegria. É a felicidade basal ali. Porque você tem um fator o que as pessoas se confundem, né? Exatamente. Esse nível. Eu chamei de 3 níveis de felicidade. A primeira é o que eu chamo aí de alegria. Porque você precisa do fator desencadeador. Isso, você precisa o carro, a viagem, a alegria. Perfeito. Tá? Vamos lá. É a primeira. Nível. Primeiro nível, a base. Então, gente, isso aí tanto faz. Porque você vai comprar outro carro, vai comprar outra roupa e vai voltar. Tanto faz. O carro dos seus sonhos depois é só um PVA caro, não vai mudar nada. Tudo vai passar. Se for vermelho, então você enjoa dele com 3 meses. Antes de pegar da concessionária. Já tô enjoado de antecipação. Eu só compro carro preto ou prata, nunca mais. O Brasil inteiro, né? Virou monocromático. Exatamente. Aí, essa primeira. Então, a maior parte das pessoas passa a vida correndo atrás dessa dopaminazinha barata aí. Isso. Aí depois a gente tem o segundo nível, que é o nível da evolução do crescimento. Na hora que você aprende uma coisa, você se forma, ganha um prêmio, um campeonato, uma promoção, ganha dinheiro, compra uma empresa, vende outra, dá também esse pico. Ele é um pouco mais forte, é fruto do seu trabalho. Do seu trabalho. Então já tem parte sua, não é uma emoção barata. Não é barata. Já é uma dopamina trabalhada, que nem é do esporte, não é da droga. Isso, já é melhorzinha. Ela com certeza, ela foi produzida por você. Mas você acordou hoje muito feliz que você se formou em psiquiatria quantos anos atrás? Não, eu acordo todo dia muito feliz quando eu olho a minha trajetória. Todo dia eu reavalio isso, assim. Virou um sistema, não sei mais fazer. Mas com a formatura em si, né? Você fala, não, a formatura passou, nem lembro. Nem lembro. Exato. Nem a música. Que Eu falo, gente, tanto faz, já foi. Você passou. Ganhei aquele campeonato, parabéns. Agora tem que ganhar outro. Vai outro, e outro, e outro. Isso. Então, esse é o segundo nível. E o terceiro nível é a felicidade real, que ela vem do seu propósito, do seu servir. Exatamente. Aí a gente entende que a nossa vida, que eu disse no início, não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. E se adora Epiteto, tem uma frase dele que eu acho maravilhosa, que ele diz que a felicidade é um verbo, né? Apesar de ser um substantivo feminino, é um verbo. É o desempenho permanente e contínuo de atos de valor. Você é feliz a cada momento quando você desempenha atos de valor. E a felicidade, ela vem como um subproduto. Ela não é o fim principal. Então, esse é o terceiro nível do propósito do servir. Eu falo, quando você entende... Que é a felicidade verdadeira. É a felicidade verdadeira. Exatamente. É servir o próximo. Aí as pessoas falam, não gosto de servir ninguém, não, quero ganhar dinheiro para não ter que servir ninguém. Fala, olha só, pega o homem mais rico do mundo, Elon Musk. O cara serve a equipe, fornecedor, funcionário, investidor, esposa, filho, mesmo governo. Que ele não queira, mesmo que ele não faça de forma consciente. A gente só serve, a nossa vida não existe nenhuma empresa no planeta, nenhuma única, que não exista para servir alguém de um serviço ou produto. Todas. E a gente está ali para servir o próximo. Então, quando você faz isso com amor, com doação, com entrega, dinheiro, sucesso é uma consequência. É consequência, exatamente. Quando você faz pelo dinheiro, pelo sucesso, você vai... Vai ter muito obstáculo. Você pode não chegar, e a maioria das pessoas não chega, porque você não vai conseguir ter estamina, vontade, força para fazer o que precisa. Ou você vai chegar e vai estar um vaziozão, que foi o que aconteceu. Cheguei, aí não tem nada. Ou chegou e não entendeu o processo. Não era sobre servir, era sobre o dinheiro. Exatamente. Aí não faz sentido. Era sobre... Não tinha o transbordar, não tinha o compartilhar. Exato. Era só sobre aquele objetivo. Que aí é unitário, que é o individual. Exato. Né? E felicidade plena, ela é sobre você se tornar melhor, mas fazer a vida do outro melhor de alguma maneira. Exato. Em algum nível. Você todo dia acordar e ver o que você Esse tipo de marcação, né? É.